iniciar aqui a gravação. Eu tinha esquecido. Senão acabo não gravando a aula. Ok, tá. Gravação iniciada. Então, a gente vai falar hoje sobre resposta imunológica adaptativa, mais especificamente a resposta imunológica humoral, tá? E quando a gente fala dessa resposta imunológica humoral, ela que tem um objetivo no final de produção de anticorpos, tá? Então, todo o processo que vai acontecer nessa resposta imunológica humoral vai ser com o objetivo final de produção de anticorpos. Mas aí, lembrando, do que a gente viu na semana passada, tá? Que a gente falou de resposta imune inata e como essa resposta imune inata ela é ativada, né? E ela é importante que ela seja, então, ativada para que a resposta adaptativa ela aconteça. Então, a gente falou na semana passada sobre essa resposta inata, né, sobre essa ativação, a gente falou daqueles padrões que existem nos patógenos, que são específicos dos patógenos, então são identificados pelos componentes do sistema imunológico inato, pois existem receptores nessas células do sistema imunológico inato, que então conseguem identificar esses padrões desses patógenos. A partir daí, quando essas células são ativadas, e mais especificamente, uma célula importante que é a célula apresentadora de antígeno. E aí a gente viu, semana passada, que essa célula apresentadora de antígeno, ela tem essa função de fazer essa ponte entre a resposta imunológica inata e a resposta, imunológica adaptativa. Então, tudo agora, a aula de hoje, da semana que vem, tá? A gente vai ver justamente esse passo, a partir de agora, depois que eu ativei, depois que o micro-organismo ou aquela molécula estranha, tá? Eu sempre falo micro-organismos, mas outras moléculas que não de micro-organismo, elas podem ativar minha resposta imunológica, tá? Uma célula lesionada que não por infecção de micro-organismo, um antígeno que gera uma alergia, A resposta alérgica é uma resposta imunológica, tá? Então, eu falo só para sintetizar, mas não é só o micro-organismo que ativa a resposta imunológica, não, tá? Sim, onde que eu estava? Sim, aí, ativando essa resposta imunológica inata, a gente, então, consegue ativar a resposta imunológica adaptativa. Então, a gente divide essa resposta imunológica adaptativa em dois, A resposta adaptativa humoral, que é o que a gente vai falar hoje, e celular, Sendo a humoral importante, no sentido da atividade final, que é a produção de anticorpos. E a gente já discutiu que a gente vai ter uma célula importante, que é uma célula que vai estar produzindo esses anticorpos, que é o linfócito B, mais especificamente os plasmócitos, Linfócito B se transforma em plasmócito e eles, então, conseguem produzir os anticorpos. Ainda assim, fazendo a revisãozinha, quando a gente fala de resposta imunológica adaptativa, a gente já falou dessas características, mas eu achei importante a gente rever esses aspectos. Lembrando que a resposta imunológica adaptativa ela vai ter uma grande especificidade e diversidade, ela vai gerar memória imunológica, expansão clonal, especialização, eu vou ter uma resposta especializada, e ela vai se autorregular também, Ela vai conseguir contrair, e gerar homeostasia, e a ideia é que não gere reatividade ao próprio, Que ela seja regulada no sentido de até evitar que faça destruição nas estruturas do próprio corpo. Então, quando a gente fala de especificidade e diversidade, o que é que isso quer dizer? Tá? Que a minha resposta adaptativa
né? Ela vai gerar, digamos aqui, que é um micro-organismo, toda essa molécula aqui marrom com esses pinozinhos, né? Um micro-organismo íntegro. Eu consigo, né, no momento que vai haver a apresentação antigênica, lembra que eu falei lá aquela molécula de MHC, né, que ele, quando ele for, né, a célula apresentadora utilizando o MHC, ele vai apresentar um fragmentozinho só do micro-organismo. Por exemplo, ele pode ter apresentado somente esse fragmento aqui, que seria esse pedacinho roxo, né, do meu micro-organismo. No momento que ele apresentou esse fragmentozinho, então eu vou ter gerado uma resposta específica para esse fragmentozinho. Eu vou ter uma célula TCD4 específica para esse fragmento, eu vou ter uma célula TCD8 específica para esse fragmento, e eu vou ter também anticorpos específicos para esse fragmento. Mesma coisa, o outro, né, fragmento. Vocês podem observar que o encaixe é diferente, né? A estrutura é diferente. Quando eu vejo aqui, né, a estrutura desse roxinho, comparando com o azulzinho, são estruturas diferentes. Então, eu consigo gerar uma resposta imunológica específica para cada, né, fragmentozinho, né, para cada partezinha do meu antígeno. E isso eu falo, né, quando eu falo de uma resposta imunológica adaptativa. As células, né, os componentes da resposta inata, né, não tem essa capacidade. Ela vai gerar uma resposta para o micro-organismo, mas não uma resposta especializada, uma resposta específica, ok? Além disso, elas podem gerar o que a gente chama de memória imunológica. O que seria essa memória imunológica? Né? A possibilidade, né, de, no momento, eu ter um primeiro contato com aquele micro-organismo, e aí, né, eu consigo guardar células, né, que tiveram aquele contato, que já conhecem aquele antígeno, ou seja, células específicas, né, para aqueles fragmentos do antígeno, eu consigo, então, guardar. E onde é que a gente guarda? Nos órgãos linfóides secundários. Essas células vão ficar guardadas lá no linfonodo, lá no baço, esperando um próximo contato, né, com o micro-organismo. No momento de um próximo contato, mesmo que anos depois, né, se for uma célula que eu consigo guardar durante anos, né, ali no meu baço, no meu linfonodo, eu então tenho a possibilidade de gerar, né, uma resposta de vida longa, gerar essas células de memória, e aí então, né, eu tenho uma imunidade prolongada. Essa característica, né, da minha resposta imunológica adaptativa, ela é importante justamente quando eu falo, né, da possibilidade de gerar o que a gente chama de vacina, né? A vacina, ela trabalha em cima dessa característica da minha resposta imunológica adaptativa, né? Porque eu vacino, ou seja, eu dou a possibilidade para o meu corpo, para o meu sistema imunológico já conhecer fragmentos, né, ou micro-organismo atenuado, porque a vacina ela vai ser produzida, né, ou por fragmentos do micro-organismo, ou micro-organismo de forma que ele não vai gerar doença, e aí eu começo a guardar essas células da imunidade adaptativa, a guardar essas células de memória, e eu tenho a possibilidade, né, de gerar uma resposta duradoura. Além disso, né, aqui a célula apresentadora, aqui o meu linfócito T, né, o linfócito T tendo contato, sendo apresentado ao fragmento do micro-organismo, tá vendo, através da molécula de MHC. Eu tenho, então, a possibilidade de agora, a célula fazer o que a gente chama de expansão clonal. Que seria isso? Essa célula, então, esse linfócito T que foi, então, ativado, ele vai fazer várias cópias dele. Fazendo várias cópias dele, eu consigo ter um monte de linfócito T específico para aquele fragmento daquele micro-organismo, para aquele fragmento daquele antígeno.
então gerando a possibilidade já de uma resposta, né, aumentada, amplificada e específica. Ele vai ser especializado, essa resposta, ou seja, eu vou ter anticorpos específicos para combater aquele determinado vírus, não de forma geral, como é na resposta imunológica inata, que combate igual para tudo que é vírus. A resposta adaptativa, ela vai ter células específicas, anticorpos específicos para aquele vírus, né? Para aquela bactéria, né? Para aquele micro-organismo, ou então para aquela proteína que gera alergia. E a possibilidade, né, de tudo voltar ao normal. A gente não pode ficar a vida inteira, né, ativando o meu sistema imunológico, né, e uma forma de estar ativo, do meu sistema imunológico estar ativo, de estar gerando atividade, é a resposta inflamatória. Então, eu não posso a vida toda estar inflamado. A gente vê que a inflamação, né, ela pode gerar alguns prejuízos para o tecido, esse excesso inflamatório, e tudo isso precisa ser, então, controlado. Né? Então, a própria resposta imunológica, eu tenho células do sistema imunológico adaptativo que conseguem fazer a redução dessa atividade inflamatória. A gente vai falar dos componentes da inflamação depois que a gente aprender todos o nome dessas células, como essas células são ativadas, como é que eu produzo o anticorpo, né? A partir daí, então, vai ser daqui a 15 dias que a gente vai, né, falar sobre os quadros, né? O que é que acontece, quais são os sinais de uma inflamação. Inflamação nada mais é que a atividade, né, imunológica em andamento. E também, tá? Não gerar reatividade ao próprio. O que seria essa reatividade ao próprio? Ele ter tolerância, né, aos antígenos próprios, às nossas próprias células. Né? A ideia é que, né, as células do sistema imunológico, elas vejam, né, reconheçam lá as nossas células e digam, né, e parem, e entendam que aquilo ali não é para ser destruído. Quando essa tolerância é quebrada, o indivíduo vai, então, gerar uma doença autoimune. E aí a gente entra, né, no que a gente chama de resposta, né, humoral, né, revendo essa parte do que seria, né, as características da resposta imunológica adaptativa, e aí a gente vai falar de resposta humoral, tá? Lá no próprio livrinho de vocês, né, ele divide, né, resposta humoral, resposta celular, sendo a resposta humoral, né, a resposta onde a gente vai ter os antígenos, né, presentes ali, que vão ativar diretamente esses linfócitos B, ou, né, esses linfócitos B serem, então, ativados com a colaboração dos linfócitos T. A gente vai falar sobre isso, né? Esse linfócito B vai, então, se transformar em plasmócito e vai ficar secretando, né, anticorpos, e esses anticorpos têm atividades específicas que a gente vai falar, né, ainda hoje. No segundo passo, né, a gente vai falar sobre a resposta celular, né, falando dos linfócitos T citotóxicos, né, os linfócitos T auxiliares, qual a função deles e como eles são, então, ativados. Então, a resposta adaptativa parte 1, a gente vai falar da resposta imunológica humoral. Então, essa resposta imunológica humoral, né, ela é importante justamente porque a gente vai ter micro-organismos, né, que vão ficar fora da célula, né, ou vai ter algum momento fora da célula, tá? Vocês não viram microbiologia ainda, tá? Mas vocês vão ver mais lá para frente e vocês vão aprender que existem micro-organismos, né, que são intracelulares, obrigatórios, ou seja, eles vão infectar o nosso corpo e vão entrar numa determinada célula, né, numa célula que a gente chama de célula-alvo, né? Às vezes essa célula-alvo
é mais do que uma célula, né? Ele infecta mais de uma célula. E a gente também pode ter micro-organismos que ficam, né, entre as nossas células, não chegam a entrar na célula, ficam nos espaços, né, que a gente chama de espaços extracelulares, tá? Então, é extremamente importante, né, os anticorpos serem produzidos justamente, né, para bloquear, né, e para neutralizar esses micro-organismos que ficam, né, nos espaços extra, né, celulares, ou seja, aqueles micro-organismos que ficam fora da célula, fazendo com que eles sejam bloqueados. Além disso, né, muitos dos micro-organismos, como por exemplo algumas bactérias, no momento que elas estão infectando, se replicando no nosso corpo, elas podem produzir substâncias tóxicas, que a gente chama de toxinas, né? E esses anticorpos são importantes também para estar neutralizando essas toxinas e essas toxinas não se ligarem às estruturas do nosso corpo, fazendo, né, um aumento da doença, né, gerando uma doença mais grave. Então, além desses patógenos extracelulares, que são importantes de estarem sendo neutralizados, como eu falei, a gente vai ter, né, os intracelulares obrigatórios, aqueles que ficam obrigatoriamente dentro da célula. Porém, tá? Eles vão ficar dentro da célula, né, mas eles vão, né, estar, né, se disseminando célula a célula no momento que ele está gerando uma doença ativa, né? No momento que tá, né, essa doença está ativa, então ele se multiplica dentro da célula que ele infectou e vai sair daquela célula depois para infectar novas células e fazendo várias e várias cópias, né, desse micro-organismo. Nesse momento que ele vai estar se movendo, se disseminando, saindo de uma célula, indo para outra, né, e passando nesses líquidos extracelulares, os anticorpos são extremamente importantes justamente para bloquear essa atividade desses micro-organismos, né? Bloquear que eles consigam sair, né, de uma célula, no momento que ele sai ali da célula, e entrar na outra. Então, nessa passagem, nessa saída, né, no momento que ele vai para a rua, digamos, né, o anticorpo vai e neutraliza. De maneira importante, né, tem que destacar, os anticorpos eles não vão entrar numa célula, né, e bloquear o micro-organismo que está dentro da célula. Esse micro-organismo precisa ficar fora da célula em algum momento, seja o tempo todo de infecção, né, nos extracelulares, ou seja, no momento que ele está se movendo célula a célula, é o momento que os anticorpos vão então bloquear, neutralizar, e eles são produzidos pelos linfócitos B. Então, essa resposta imune humoral, ela vai ser estimulada normalmente por micro-organismos e antígenos que ficam fora da célula desses micro-organismos. Vai ser mediada pelos linfócitos B, que são, né, produzidos por esses plasmócitos. E a gente tem duas formas, né, dessa célula B, desse linfócito B, então, ser ativado, que esse linfócito B, então, que entre em ação. No momento que a gente não tem contato com nenhum micro-organismo, a gente não tem ativação da resposta imunológica, né? Mas no momento que a gente tem contato, obviamente, a gente quer que essas células, elas deixem de ser células que a gente chama de naives, né? Células virgens, células, né, que ainda não foram ativadas, e elas passem a ser ativadas. Nesse momento, né, eu vou estar, então, estimulando esse linfócito B. E esse linfócito B, ele pode se ativar de duas formas. Seja uma resposta T independente, que vai ser estimulada por antígenos, né, microbianos, que vão se ligar ao receptor que existe lá no linfócito B, que é o BCR, e então essa célula vai ser ativada. Ou uma resposta T dependente, ou seja, ele vai precisar da colaboração, do auxílio do linfócito T CD4. E esse é um outro motivo que a gente chama esse linfócito T CD4
de T auxiliar, porque ele vai estar auxiliando respostas de outras células e também auxilia na ativação do linfócito B. Esses anticorpos são, então, produzidos, vão se ligar a antígenos, né? Ou seja, aos micro-organismos, né? Às toxinas, né? Aos vírus, às bactérias, neutralizando esses micro-organismos e estimulando que eles sejam eliminados. Tá? Eu já falei também, né, sobre o sistema complemento, né? E o sistema complemento é um sistema, né, que eu falei que é onde a gente vai ter uma cascata proteolítica de ativação de proteínas que são solúveis, e uma das formas de ativação do sistema complemento é quando, né, há uma ligação de anticorpos, né, nos micro-organismos, na membrana do micro-organismo. É ativação a partir da via clássica. Então, os anticorpos, eles também são importantes justamente também para a ativação do sistema complemento. Esses linfócitos B, né, os linfócitos B maduros, eles vão estar lá nos órgãos linfóides secundários, né, os linfócitos B virgens, que são aqueles que ainda, né, não foram ativados, mas são linfócitos B maduros, eles vão estar lá presentes no baço, né, nos linfonodos e nos gânglios, né, ou nas regiões de mucosa, né, lá na região intestinal, na região pulmonar do indivíduo. No momento que a gente tem contato com esses antígenos, essas células, né, deixam de ser virgens e passam a ser células ativadas. Então, é mais ou menos o que acontece, né? Entre o micro-organismo, aqui é um baço, ou desculpa, um linfonodo, né, um corte como se fosse um linfonodo. Esses micro-organismos ou pedaços de micro-organismo entram, né, a partir dos vasos linfáticos, que eu estou falando de linfonodo, então é a atividade linfática. Eles, então, são, né, recuperados lá por células dendríticas, pelos linfócitos T, e eu também vou ter linfócitos B ali presentes, que vão, então, reconhecer e serem ativados para destruir esses micro-organismos. Então, essa resposta imunomoral, ela vai começar, né, lá nos folículos, lá na região, né, dos linfonodos, através, né, da ligação diretamente ao linfócito B. Então, é uma forma que seria a ativação, né, T independente. E, além disso, tá, os linfócitos B, eles podem ser, né, ativados com a colaboração, né, de macrófagos ou de células dendríticas que vão ajudar, né, que capturam esses micro-organismos e ajudam na ativação desse linfócito B. Isso numa ativação T, né, independente. Então, nessa ativação T independente, né, o micro-organismo ele pode se ligar diretamente a esse linfócito B e ele, então, né, proliferar, reconhecer esse antígeno, né, ter essa atividade e, então, ser ativado. Né, isso acontece aqui, o micro-organismo, ele se liga bem parecido com a resposta imunológica inata, né, o micro-organismo ele vai se ligar lá diferente aos receptores que existem nesse linfócito B, que é o BCR, faz então essa ligação, ativação, né, dessa célula, vai ter uma cascata, né, bioquímica acontecendo ali dentro dessa célula, e ela passa então a ser uma célula ativada e produtora de anticorpos específicos para aquele micro-organismo. Já na resposta T dependente, ou seja, vai acontecer esse primeiro processo, né, onde... Obrigada. Não é corona não, viu? Graças a Deus. Graças a Deus, não é não, viu? Vamos lá.
Então, nessa ativação, né, T dependente vai ter essa ligação aqui primeiro, né? Ou, desculpa, T independente vai ter essa ligação primeiro e aqui o linfócito B já se ativa. Qual a diferença de uma ativação dependente do linfócito T e não dependente do linfócito T? Justamente, né, ele vai ter esse primeiro passo, onde ele vai reconhecer o antígeno se liga a esse receptor do linfócito B, né? As células dendríticas, os macrófagos, eles ajudam, né, nesse reconhecimento, tá? Porém, né, numa resposta T independente, isso aqui para por aqui, ele então se ativa e produz anticorpos. Mas quando ele vai, né, necessitar da colaboração do linfócito T, né, vai ter essa primeira etapa, porém, né, ele vai de encontro, né, ao linfócito TCD4 e se encaixa, né, ao linfócito TCD4 e ele faz a apresentação desse antígeno ao linfócito TCD4 e ele começa a produzir o linfócito TCD4 um monte de citocina, ou seja, um monte de mensageiro para aumentar essa ativação do linfócito B. E por que essa ativação de duas formas? Primeiro, né, essa colaboração do linfócito T e CD4 é extremamente importante, porque esse linfócito B ele vai produzir anticorpos muito mais importantes, né, vai poder virar uma célula B de memória, né, quando ele faz a ativação dele sem a colaboração do linfócito T, ele não consegue virar uma célula de memória, ele não produz anticorpos, né, mais duradouros, a gente vai entender ainda o que são esses anticorpos mais duradouros. Então, ele precisa dessa colaboração com o linfócito T CD4, né? É como se fosse, né, um casamento. Ele precisa, né, ir de encontro a esse linfócito CD4 para, então, né, ser feliz para sempre, né? Para, então, chegar lá no final, né, e produzir uma quantidade melhor, né, de anticorpos e anticorpos mais específicos, mais especializados. Então, esse linfócito, né, foi ativado, seja pela via de T dependente, né, ou T independente. Lembrando que na via T, né, dependente, ele vai ter esse primeiro reconhecimento, mas ele depois vai até a célula TCD4 apresenta, e essa TCD4 começa a produzir as citocinas, né, importantes para a ativação desse linfócito B. Então, esse linfócito B... Oi, pode perguntar. Tanto Oi, fala. Quanto a independente, no final vai virar a célula de memória? Porque eu não entendi isso que você estava explicando. Não. Pronto. Quando, né, ele vai, né, se ativar com a colaboração do linfócito TCD4, né, ele consegue virar uma célula de memória. Quando ele ativa, né, sem essa colaboração do linfócito TCD4, ele não consegue virar uma célula de memória, tá? Então, para gerar uma resposta, para que ele vire uma célula de memória, uma célula que vai durar por longos anos, né, ou para o resto da vida, lá guardadinha, esperando, né, um segundo contato para o antígeno com o micro-organismo, para que ela volte, né, a ser uma célula efetora, para que ela volte, né, a praticar, né, a atividade biológica dela, que ela nasceu para fazer, ele vai precisar da colaboração do linfócito TCD4, certo? Certo, obrigada. Nada. Então, essa ativação do linfócito B ele vai proliferar, vai fazer o que a gente chama de expansão clonal, ou seja, vai fazer várias cópias dele, daquela célula única que foi ativada. E aí, né, sendo a colaboração com o linfócito T, ele pode também gerar uma célula de memória e uma célula efetora. Então, eu guardo um pouquinho de células para o futuro e o restante vai, então, para a batalha, né, e gerar a produção de anticorpos e fazer sua atividade ali.
Então, as células que secretam os anticorpos, elas vão migrar para a medula e elas podem sobreviver durante anos, isso quando eu falo, né, de células de memória, né, e esses linfócitos B de memória, eles entram no conjunto de células, né, na recirculação, lá nos gânglios linfáticos, elas podem ir para o baço, né, e vão responder agora rapidamente às infecções subsequentes, ou seja, aquelas infecções no segundo momento, gerando uma resposta, né, imunológica duradoura. Então, nessa resposta primária, vai ser a resposta de primeiro contato, tá? Eu tive o primeiro contato com o micro-organismo, né? Os linfócitos B e os linfócitos T, né? As células da imunidade inata nunca viram antígeno na vida, né? Então, vai ser uma resposta inicial. Então, nessa resposta inicial, eu preciso inicialmente ativar a resposta inata, né? Depois dessa resposta inata, vai até as células da resposta imunológica adaptativa, e aí ativa as células da resposta imunológica adaptativa, e aí ela começa a produzir células específicas, né? No momento que ela produz células específicas, vai fazer sua atividade específica. Então, tudo isso demora um tempo para acontecer. No momento que a gente guardou célula de memória, esse tempo ele é encurtado. Né? Mas eu ainda estou falando aqui de uma resposta imune primária, uma resposta de primeiro contato. Vai ver a ativação dos linfócitos B virgens, né, aqueles que nunca viram antígeno na vida. Eles se diferenciam em plasmócitos produtores de anticorpos, né, e em células de memória. Né? A gente vai ter esse período, esse intervalo, né, que vai compreender o intervalo do contato até a quantidade de anticorpos detectáveis, que é o que a gente chama de período de latência, né? Ou então o momento onde a gente vai ter o contato, né, específico com esses anticorpos, né, gerando uma atividade, né, mais demorada até eu produzir a quantidade de anticorpos, ou então produzir de anticorpos mais específicos ali. Então, isso pode durar de 5 dias. Oi, pode falar. E como é que a gente vai saber se será dependente ou independente? Olha, isso vai acontecer as duas formas no seu corpo. Isso é simultânea, tá? Só são duas formas do linfócito B ser ativado. Quando a gente fala de uma resposta imunológica, né, numa doença, né, a coisa acontecendo, ela não é uma coisa quadradinha, tá? É assim, agora vai ser uma resposta T dependente, agora vai ser uma resposta T independente, né? A gente sabe que o sistema, ele funciona dessa forma. Ele vai poder, quer dizer, né, eu acredito evolutivamente, né, o nosso sistema imunológico lançou a oportunidade dele não precisar ainda chegar até o linfócito TCD4, né, gerar uma resposta, né, demorar mais um pouquinho para ele começar a ser ativado e gerar uma resposta mais duradoura, mas ele pode ter um escape, por exemplo, no momento que você tem uma doença onde você tenha redução ou não consiga produzir linfócito TCD4. Aí imagina aí, você tem uma imunodeficiência, né, uma doença onde você não consegue produzir linfócito TCD4, e aí tudo ser extremamente dependente dele. Então eu tenho que ter um escape, né, mesmo que não gerando uma resposta mais forte, mais duradoura, mas tem esse escape. Então, não tem muito isso, né, numa doença. Vai ser T dependente ou vai ser T independente? Nessa doença é T dependente, nessa é T independente. As duas coisas vão acontecer. O que é que vocês têm que saber é que fisiologicamente, né, o linfócito B, ele vai ser ativado dessas duas formas, tá? Mas não é quadradinho no sentido de vai ser assim no momento e vai ser assim no outro momento. Respondi sua pergunta? Era isso que você estava perguntando? Era. Sim, e a partir daí, esse período de latência, que é esse período onde a gente ainda não consegue detectar, né, a presença, né, dos componentes imunológicos que foram produzidos para aquele determinado antígeno, ela vai variar de 5 dias, né, até várias semanas, né, a possibilidade, né, de
fazer essa produção desses anticorpos, né, específicos. Então, após esse início dessa resposta inicial, a gente vai ter um aumento, né? Isso constante, vai aumentando os níveis de anticorpos no soro, lá no sangue, na verdade, no plasma, tá? E aí ele sai dessa fase, né, de platô, né, onde a gente vai, né, gerar um nível aumentado ao máximo, e depois que a doença ela é resolvida, né, a gente continua, né, se eu gerei uma resposta duradoura, se, por exemplo, se foi uma ativação mais duradoura, eu vou, então, continuar produzindo anticorpos, mas não em grandes quantidades, né? Depois que a gente imuniza, que a gente tem contato com o micro-organismo e que a gente conseguiu fazer a imunização, tá? Porque às vezes a gente tem contato com o micro-organismo, mas não consegue gerar essa resposta duradoura. Tá? Isso depende do sistema, isso depende do sistema de cada um, tá? E aí, no momento que a gente não gera que a gente gera essa resposta duradoura, desculpa, onde a gente vai manter esse número de células ali, a gente diminui, mas continua produzindo, né, uma quantidade específica, porque a gente não precisa produzir em grande quantidade, porque eu eliminei o micro-organismo, né? Eu já resolvi aquela doença, ou eu já gerei uma resposta ali para aqueles antígenos da vacina. Então, vai haver uma atividade, né, controlada, mas eu continuo produzindo, né, esses anticorpos que continuam, né, circulantes lá no sangue. Isso é, né, no primeiro momento, nessa primeira ativação da resposta imunológica adaptativa. Mas a gente pode ter, né, um segundo contato, uma segunda vez que eu tive contato com esse micro-organismo, a gente vai ter uma resposta imunológica secundária. Então, vai ser o contato pela segunda vez com aquele micro-organismo. A gente vai ter, né, a existência de linfócitos B que vão reconhecer mais rapidamente a esse antígeno, porque agora eu já tenho linfócitos B de memória para aquele determinado micro-organismo. E aí eu começo, né, a produzir mais rápido, né, e em maior quantidade os anticorpos específicos para eu neutralizar aquela doença, né, para eu neutralizar aquele micro-organismo e evitar de que tenha uma infecção mais grave, né, ou então de impedir até que se gere a doença. E aí depois tudo isso é controlado, volta à fase, né, de declínio, onde eu vou ter, né, uma quantidade, né, controlada de produção de anticorpos circulantes. Então, aqui é mais ou menos como acontece, né, essa resposta primária e essa resposta secundária. A gente tem contato pela primeira vez com o antígeno, o linfócito B é um linfócito B virgem, né, que vai precisar ser ativado, aí pode ser ativado via T dependente ou via T independente. Ele foi, então, ativado, começa a fazer várias cópias dele, vários clones. Se transforma, né, deixa de ser um linfócito B, se transforma em plasmócitos, né, e esses plasmócitos começam a produzir diferentes anticorpos, né? Produzindo esses diferentes anticorpos, né, resolvendo a resposta, eu vou guardar, né, células de memória, vão ficar lá guardadinhas, e aí no segundo contato, essa resposta ela é muito mais rápida, né, e muito maior, né, onde eu produzo muito mais rápido, né, essas células específicas, né, porque elas já estão guardadinhas, eu só preciso, então, reativar, né, e elas vão, então, proliferar, se diferenciam em plasmócitos, esses plasmócitos começam a produzir um monte de anticorpo, com maior quantidade de anticorpos mais específicos, mais especializados, e aí, depois dessa resolução, rapidinho, depois dessa resolução, a gente, então, volta, né, à fase de platô. Pergunte. No caso, Pergunte, alguém fala. Eu tenho primeiro contato. Sim. Aí, quando tiver o contato, isso vai ocorrer de maneira mais rápida por causa das células de memória, né? Justamente isso. E se tiver o terceiro contato? Mesma coisa.
Mesma coisa, vai ser bem semelhante, né? Eu vou continuar aguardando, eu volto a controlar, e aí eu vou ter rapidamente uma resposta, né? Efetiva, muito mais rápido, né? A ideia também é que a gente também não fique estimulando, né, o nosso sistema imunológico, porque você não quer estar gerando quadros inflamatórios mais graves, né? Porque o excesso, a exacerbação da ativação do sistema imunológico também não é benéfica. A gente acha, eu quero uma ativação aumentada sempre. Nem sempre isso vai ser benéfico, tá? Mas, né, em respostas, né, seja terceira resposta, quarta resposta, quinta resposta, né, quinto contato, você vai ter sim, né, essa ativação muito mais rápido, porque a cada contato você continua guardando, né, aquele número específico de células de memória. Né? A ideia, às vezes, da revacinação é justamente essa, tá? Foi até interessante, né? Eu vou exemplificar falando de uma vacina. Por exemplo, isso aqui podia ser uma vacina, né? Não ser um micro-organismo. Quando a gente fala de primeira exposição, a exposição não precisa ser necessariamente na infecção, tá? Então, eu tive esse primeiro contato aqui numa vacina, os linfócitos B, eles foram ativados, né? Gerou célula, gerou memória. E aí, por exemplo, num quadro de doença, eu tive contato, né, agora, e aí seria a minha segunda exposição. Aqui foi a vacina, agora aqui foi com micro-organismo de verdade. E aí eu faço uma ativação exacerbada. Exacerbada não, vou trocar o termo. Uma ativação mais rápida, né, mais duradoura, mais específica. E aí eu consigo controlar, muitas vezes, doenças que eu não conseguiria controlar. Ou então eu consigo evitar, bloquear, que provavelmente eu gere, então, uma doença. Tá? Mas aí eu não tive contato, né, durante minha vida toda. Eu tomei a vacina, né, só tomei a vacina, e aí fiquei 10 anos sem ter contato. Não fiquei doente, né, não revacinei. E aí essas células de memória, elas podem, né, começar a morrer dependendo do tempo, né. Por isso que às vezes a gente revacina, né, a cada 10 anos, dependendo da vacina. Justamente por isso, para eu dar um start, né, eu dar uma acordada nessas células, né, para que elas não morram, porque eu tenho um tempo determinado, a gente tem o linfonodo e a gente tem contato com diferentes antígenos. Imagine se eu conseguir, eu não tenho espaço para guardar a célula de memória de tudo que eu tenho contato na vida. Então, eu tenho que justamente manter o que é necessário. Então, por isso que a gente revacina, né, para justamente eu dar esse start novamente e ele guardar a célula de memória. Dar esse start e ele guardar célula de memória, justamente para eu estar mantendo. Então, no segundo contato, né, eu vou fazer a mesma atividade, guardar ali, o processo final ele vai ser semelhante, onde eu esteja mantendo as minhas células de memória, certo? Então, de forma importante, tá? A gente tem o primeiro contato. No momento que a gente tem o primeiro contato, tá vendo aqui, ó, tempo por dias, né? O primeiro anticorpo que vai ser produzido é um anticorpo que a gente chama de IgM, tá? Ele é sempre o primeiro a ser produzido, né? E guardem essa informação que a gente ainda vai falar, né? A importância desses dois anticorpos. E depois esse IgM, né? Ele começa a diminuir e eu começo a produzir um anticorpo mais específico, mais importante, né? Mais forte de atividade, que é o anticorpo da classe IgG, tá? E aí, numa resposta primária, eu vou ter logo rapidamente um monte de IgM sendo produzido, e depois eu começo a produzir os IgGs que são mais importantes. Já na resposta secundária, que é aquela, né, que é o segundo contato com o micro-organismo, o segundo contato com o antígeno, eu já consigo ter uma maior quantidade de IgG, continuo produzindo IgM, porque eu vou estar ativando novas células, não só as células de memória, e essas novas, elas vão produzir, né, mais especificamente,
o IgG e eu vou ter os dois na resposta secundária, só que aqui o gráfico muda, eu vou ter mais IgG e menos IgM, diferente da minha resposta primária. Então, a resposta primária e secundária, eu vou ter a produção, né, de isotipos, né, do anticorpo que a gente chama de IgM, do anticorpo que a gente chama de IgG. Na primária, eu vou ter mais IgM, né, e depois eu começo a produzir o IgG, vai ser mais lento, mais tardio, e na secundária vai ser o contrário, eu tenho mais IgG, né, e menos IgM. As duas são importantes, os dois anticorpos são importantes, mas, né, vamos dizer que o IgG é um anticorpo mais especializado para fazer o trabalho. E aí, falando dessa resposta humoral, a gente vai entender o que são esses anticorpos, né? Os anticorpos, eles são proteínas, né? Mais especificamente glicoproteínas, que, como eu já falei, né, são produzidos pelos linfócitos B, pelos plasmócitos, né? E vão participar dessa resposta imunológica humoral. Ele vai ter uma grande variedade, né, como a gente falou lá no iniciozinho, né, de especialização da resposta, ele vai se encaixar em fragmentos específicos do micro-organismo e vão estar presentes na circulação, pode estar lá nos tecidos e mucosas, né, e podem também estar como receptores dos linfócitos B. Função do anticorpo, né, qual a função dessas moléculas, dessas proteínas? Neutralização dos micro-organismos. O que seria essa neutralização? Eu tenho aqui, tá, o micro-organismo presente nessa imagem aqui em A, tá vendo? A gente tem aqui o micro-organismo. E ele, né, vai então conseguir, né, com a ausência do anticorpo, aqui é sem o anticorpo, com a ausência do anticorpo, ele vai, então, conseguir entrar, infectar as células, invadir os tecidos, né, fazer a doença. Na presença de anticorpos específicos, né, esses anticorpos se ligam, né, ao micro-organismo, bloqueando, então, que ele consiga infectar essas células, porque normalmente eles se ligam a proteínas, né, a estrutura dos micro-organismos que facilitam a entrada deles nas células. Então, justamente o anticorpo faz isso, né? Ele se liga a essas partes do micro-organismo que fazia com que ele conseguisse entrar na célula, e aí, no momento que ele bloqueia, ele faz com que, né, haja o bloqueio da infecção. Então, com a presença do anticorpo, ele consegue fazer esse estado de neutralização, né, desses micro-organismos, diferente em locais, né, com ausência. Então, essa é uma das funções desses anticorpos. Mesma coisa ele pode fazer com proteínas tóxicas, né, com substâncias tóxicas que são produzidas por esse micro-organismo. Ele pode se ligar e bloquear a atividade dessas toxinas, tá? Ah, tá. Que susto. Porque a Netflix entrou, já ia falar, porra, Michele, que tanto tempo pra pagar que eu tenho, porque a Netflix entrou. Ô, Michele, paga esse meu Netflix, na moral. Vazou, viu? Vazou. Ficou gravado, viu? Eu quero assistir depois. Ai, ai, meu Deus. Vamos lá, viu? Além disso, né, além dos micro-organismos, eles podem, né, ser bloqueados, a gente pode bloquear, né, como eu falei, toxinas, substâncias tóxicas, né, que esses micro-organismos produzem, né? E aí um exemplo disso, né, a gente vacina, né, vocês como estudantes da área de saúde, é importante que as vacinas estejam, né, em dias, né, principalmente uma vacina que é obrigatória, né, para profissionais da saúde, que é a DT, né, que é uma vacina toxicoide, né, que é uma vacina que vai ser para toxinas de bactérias. A DT é uma vacina para difteria e tétano, e a gente usa, né, as partículas, as toxinas dessas bactérias, que é o que mais causa, né, prejuízo ao indivíduo, justamente para que a gente consiga produzir anticorpos específicos para essas toxinas
E no momento que a gente tem contato com a bactéria que causa difteria e com a bactéria que causa tétano, né, a gente consegue bloquear, né, essas toxinas, e aqui elas não vão, então, fazer lise, destruição, né, gerar, né, patologias às nossas células, né, gerar lesões irreversíveis e gerar, né, destruição celular, morte celular. No momento que a gente tem, né, esses anticorpos, eles conseguem bloquear e fazendo com que essas toxinas não fiquem livres e não façam a sua atividade de destruição. Então, funções dos anticorpos: neutralização dos micro-organismos, neutralização dos produtos tóxicos desses micro-organismos. Outra atividade que a gente já falou, né, seria a ativação do sistema complemento, né, a partir da via clássica, né? E uma outra atividade é o que a gente chama de opsonização, que seria uma fagocitose mediada, né, por esses anticorpos. No momento que aquele anticorpo está se ligando e neutralizando aquele micro-organismo, né, ele também está pintando um alvo naquele micro-organismo, né? Ele também está ali sinalizando, né, para o meu sistema imunológico que aquilo ali é um micro-organismo, que aquilo ali precisa ser destruído, tá? Então, uma das formas, né, de destruição vai fazer a fagocitose. Existem células, né, as células que fazem fagocitose, como, por exemplo, os macrófagos, eles vão ter estruturas que se ligam, que se grudam nessas partezinhas dos anticorpos. A gente vai aprender as partezinhas deles, né, que a gente chama aqui de porção FC, essa partezinha do anticorpo. E aí, quando ele consegue se grudar, é como se ele puxasse, né, mais facilmente esse micro-organismo. Puxando esse micro-organismo, ele então vai, né, fazer a fagocitose, ele vai, né, englobar esse micro-organismo e então fazer a destruição, né, o killing, né, matar esse micro-organismo ali. E tudo isso aconteceu por causa da mediação, né, por causa da ajuda desse anticorpo que estava ligado ao micro-organismo. Além disso, né, eu já falei, né, que no momento que a gente adiciona esse anticorpo, que esse anticorpo, se liga lá ao micro-organismo, é o alvozinho que está pintado. Então, além, né, de se ligar ao micro-organismo e pintar o alvo, ele também pode se ligar a células, né? E se ligando às células, assim como no micro-organismo, né, eu ligo como se fosse, né, um alvo a esse micro-organismo, ou desculpa, a essa célula também, assim como ao micro-organismo. E aí, células que fazem, né, a destruição de outras células, né, que a gente chama de células citotóxicas, né, como a célula NK, que eu já falei para vocês, que é a natural killer, ela então entende que aquela célula é para ser, então, destruída. E aí, a ligação de anticorpos às células dá o entendimento para outras células do sistema imunológico que fazem destruição de células infectadas, né, de células que precisam ser destruídas, e aí gera o que a gente chama, né, de ADCC, que é a citotoxicidade dependente de anticorpos. Então, eu preciso sinalizar essa célula. Uma forma de sinalizar seria a ligação dos anticorpos a essas estruturas, e as células do sistema imunológico que conseguem fazer destruição, né, gerar morte celular, elas então fazem sua atividade. Isso foi graças à mediação de um anticorpo. Como eu já tinha falado com vocês, a ativação do sistema complemento a partir da via clássica e estimulando, né, no momento que o sistema complemento é ativado, fazer poros, formação de poros na membrana do micro-organismo e ele então ser destruído. Tá? Então, essas são as atividades, né, dos anticorpos, né, as funções dele no nosso sistema imunológico. Então, são extremamente importantes para evitar uma infecção, ou então, no momento que o micro-organismo está ali, eu sinalize que aquele micro-organismo tem que ser fagocitado, que tem que ser destruído, ou então sinalize que aquela célula está defeituosa, ou que aquela célula está infectada, né?
isso no sistema acontecendo normalmente. Nas doenças autoimunes, isso é extremamente, né, maléfico, mas não é o foco, né, nosso. Nosso foco é o sistema imunológico funcionando lindamente, né, sem desregulação. Professora, boa noite. Oi, boa noite, pode falar. Ela, no caso, poderia também destruir células cancerígenas? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Ela pode destruir células cancerígenas? Você fala o quê? O células NK, por exemplo? Fazer destruição de células cancerígenas? Isso. Ah, sim, tá. Entendi agora a sua pergunta. Por exemplo, se essa célula fosse uma célula cancerígena, tá? Anticorpos, eles podem sim se ligar às tumores, né, às células cancerígenas, e então sinalizar que é uma célula defeituosa e célula NK, né, ou linfócito T citotóxico, que é o TCD8, eles então serem estimulados a destruir aquela célula, tá? Mas no tumor, a gente vai falar lá na aula finalzinha da disciplina, a gente vai falar da resposta tumoral, né, imunidade ao tumor. O tumor, muitas vezes, ele consegue burlar a resposta imunológica, né? Às vezes ele não deixa o anticorpo se ligar a essa estrutura, né? Mas vamos pensar a coisa funcionando normal, nosso sistema imunológico conseguindo controlar o tumor. Sim, né? Isso seria possível sim, né? Se ligar anticorpos ao tumor, e então as células que fazem lise, né? De células danificadas, né? De células infectadas, elas ajudariam na atividade dessas células, certo? Certo? Obrigada. Não. No caso, Pode perguntar. os próprios anticorpos conseguem fazer a destruição, ou eles, trabalhando com o sistema, por exemplo, sinalizando, aí eles tornam possível a citose. Isso, eles não conseguem, eles por si só, não conseguem fazer a destruição. É como se fosse a sinalização, tá? Então, por exemplo, no momento que eu coloco que tem um anticorpo lá que ativa o sistema complemento, né? Quem faz a destruição é o sistema complemento, tá? No momento que eu tenho um anticorpo ali e ele medeia uma fagocitose, quem fez a destruição, quem fez a fagocitose? A célula que é fagocítica, tá? No momento que tem um anticorpo ligado a uma célula infectada, né? Quem fez a destruição da célula infectada foi a célula NK, por exemplo, não o anticorpo. Mas quem fez essa ponte, quem fez com que isso acontecesse, nesse caso, né? É uma possibilidade de acontecer, foi o anticorpo, tá? A célula NK, ela vai destruir uma célula infectada sem ter um anticorpo ligado? Vai, né? Ela não é dependente disso, mas tendo um anticorpo ali, ajuda, aumenta, né, a resposta. Porque, assim, o sistema imunológico, a gente tem que pensar, não é uma coisa, como eu falei lá no iniciozinho, né, quando me perguntaram, não é uma coisa fechadinha, não é uma coisa, ele é extremamente redundante mesmo, tá? Uma coisa faz, a outra coisa ajuda, né? Mas ele pode ser ativado, né? Dependente, o anticorpo ajudando, mas ele também pode fazer sem o anticorpo estar ali presente, justamente para a gente lançar a mão das impossibilidades que a vida pode gerar naquele sistema, né? Um indivíduo que não consegue, né? Ele tem deficiência genética onde ele não consegue produzir anticorpos, né? Imagine se tudo isso dependesse diretamente do anticorpo, né? O indivíduo não conseguiria sobreviver no contato com qualquer patógeno. Então, ele medeia a resposta, mas a resposta pode acontecer sem ele, mas sem ele a resposta é também deficiente. A gente precisa de tudo acontecendo no mesmo momento, né? Com dependência ou não de componentes, mas tudo vai acontecer. Por isso que, por exemplo, o sistema complemento, ele não vai ser só ativado, né? Com a ligação do anticorpo, como acontece na via clássica. A gente tem, como eu falei com vocês, a via alternativa e a via das lectinas, tá? Justamente para uma coisa não ser extremamente dependente da outra. Senão o indivíduo ele seria, né, imunodeficiente se um dos componentes não funcionasse. Certo? Respondi sua pergunta?
Respondeu sim, obrigada. Nada. Então, falando desse anticorpo, né? De forma geral, tá, gente? A gente vai ter as duas partes que compõem esse anticorpo. A gente vai ter a porção, né, que a gente chama de porção FC, e essa porção FC é a região onde eu vou identificar a subclasse desse anticorpo. Lembra que eu falei, vai ser um anticorpo do tipo IgM, vai ser um anticorpo do tipo IgG. Ou seja, essa região aqui vai ser a região onde eu consigo diferenciar quem é IgG, quem é IgM, quem é IgE, que é um outro anticorpo, quem é IgD, né, que é um outro anticorpo, tá? Então, essa região aqui, né, como se fosse, né, o anticorpo é como se fosse um Y, seria a perninha do Y, seria o que a gente chama de porção FC, e a região onde eu identifico, né, a classe. Então, seria mais ou menos assim. Lá na Unime, né, a gente teria os estudantes de nutrição, que seria, né, uma classe específica, e a gente identificaria, né, com essa região. E também na Unime, a gente teria os estudantes de odontologia, né, por exemplo. E aí seria uma outra classe que a gente identificaria com essa região. Mas ambos são estudantes, né? A diferença é a categoria, né, a classe de cada um. E a gente identificaria com essa região, né, com a porção FC, a porção de identificação, tá? Mas dentro dessa classe, né, a gente vai ter os estudantes, né, de nutrição que vão para a parte, né, ambulatorial, né, que vai ter contato com o paciente de rotina ambulatorial, mas eu também posso ter os estudantes que têm contato com a parte comercial, né, aqueles estudantes que vão estar em restaurante. Mas eu também posso ter estudantes que vão ter contato com o hospitalar, fazer nutrição hospitalar. Então, isso aqui vai ser uma coisa extremamente variável dentro da classe. Todo mundo vai ter essa parte igual, porque todo mundo, né, seria estudante de nutrição, mas aqui seria extremamente diferente, porque cada um vai derivar para uma área. Essa é a mesma analogia que a gente faz nessa região do anticorpo, né, que é a porção FAB. Essa porção vai ser a porção de ligação, né, com o antígeno. Então, vai ser a porção onde eu vou ter local extremamente variável. Então, eu posso ter, aí eu vou voltar lá para uma imagem do iniciozinho da aula, tá? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, esses dois seriam, né, IgGs, então essa região é igualzinha, mas aqui a região, né, FAB, né, que é a região de contato com antígeno, ela vai ser extremamente variável, porque ela vai encaixar, esse aqui que é IgG, é a mesma classe, esse aqui vai encaixar nesse fragmento, mas esse outro encaixa no outro fragmento. Então, eu posso ter um outro que vai encaixar com esse fragmento, um outro que encaixa com esse fragmento, um outro. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades diferentes, mas eu posso ter um monte, né, da mesma classe, mas a possibilidade de ligação, ou seja, as partes que eu ligo com o micro-organismo são infinitamente possíveis. Então, aqui seria o indivíduo de hospitalar e aqui o indivíduo, né, que vai estar trabalhando na parte, né, com restaurantes, né, com vistorias, né, trabalhando, né, nessa parte. Então, o que eu quero que vocês entendam, né, que a ligação com o antígeno, essa região aqui, é extremamente variável, mas eu posso ter dentro da subclasse, né, essa variação. Ficou claro? Ficou, professora. Então, a porção FC, porção de identificação. Então, todo mundo que é IgG, a região aqui vai ser igual, mas nem todo IgG, isso aqui vai ser igual, porque vai depender do fragmento do antígeno e do tipo do antígeno. Por exemplo, eu vou ter IgG para o vírus, né,
coronavírus, Deus me livre, né? Vou ter IgG, né, para o vírus da gripe, IgG para zika, para chikungunya. Então, todo mundo tem IgG, vai ser essa parte aqui igual, mas um foi para o vírus da zika, outro para o vírus do chikungunya, né, outro para o coronavírus. Então, a gente vai ter essa região aqui que a gente chama de região extremamente variável, porque isso vai depender para o fragmento do antígeno que foi apresentado e para o antígeno que foi apresentado para mim, né? Eu, linfócito B, e aí eu produzo, né, o anticorpo específico para aquele fragmento daquele micro-organismo, para aquele fragmento daquele antígeno, ok? Então, porção FAB, né, a porção que vai ter contato com o micro-organismo, e a porção FC, né, é aquela que vai ter, né, identificando qual é o tipo, né, qual é a classe do meu anticorpo. Essa porção, né, FAB, a gente chama de porção variável, ela vai ter, né, cadeia leve, a cadeia pesada, formando a ligação com o antígeno, então é aquela parte que encaixa com o antígeno. E a região constante vai ser aquela região onde eu identifico a classe do anticorpo. E quem são, né, essas classes de anticorpos? A gente vai ter o anticorpo do tipo IgM, tá? Aqui era para estar mais para cá. Toda vez eu desconfiguro esse slide. Poxa, cadê isso? Aqui, tá? Então, aqui, né, o anticorpo IgG. Então, aqui eu tenho o anticorpo da classe, né? IgG, então ele vai ter essa subclasse. Aqui, todo mundo que é IgG, ele vai ter essa região. O IgM, ele vai ter, né, essa região igual, e ele vai ter essa estrutura pentamérica, como se fossem 5 braços ali. E essa é a importância dele ser o primeiro a ser produzido no momento que a gente tem um contato. O IgA, né, a gente chama de um anticorpo dimérico, né, onde ele vai ter essas duas, né, porções encaixadas e específicas do tipo IgA, e o IgE, né, vai ter, né, uma outra estrutura da porção FC, tá? Então, são as classes que a gente tem. Não está aí o IgD, porque ele não tem uma função biológica especializada, mas a gente também tem essa subclasse que é IgD. Então, a gente tem 5 classes diferentes de anticorpos. E só lembrando, recapitulando, né, quem vai se ligar, né, a quem é esse anticorpo, é produzido para que esse anticorpo, justamente para se ligar a esse antígeno e a essa porção específica desse antígeno. E esse antígeno, né, vai ser qualquer substância que vai ser especificamente ligado à molécula de anticorpo ou a um receptor de uma célula T. Essa parte receptor de célula T a gente vai falar na semana que vem. Mas esses antígenos serão, né, partes que suscitam, que geram a resposta e produção de anticorpos. Então, essas ligações são importantes, essas moléculas de anticorpo. Então, a gente vai ter, né, metabólitos de carboidratos, de lipídios, né, moléculas proteicas, elas estimulam mais, né, a produção de anticorpos, e a ligação, né, a uma região específica desse antígeno, essa região específica do antígeno, que esse anticorpo se liga, né, o que a gente chama de epítopo, tá? Novamente eu volto aqui para essa imagem. O antígeno é tudo aqui para o qual eu produzi o anticorpo, mas a região desse antígeno, o fragmentozinho desse antígeno que o anticorpo se liga, é o que a gente chama de epítopo, tá? Então, seria essa regiãozinha aqui. Então, epítopo 1, epítopo 3, epítopo 2, 4, 5, 6. Então, seria a região, pedacinho do micro-organismo que eu me ligaria. Ok, gente? Até agora, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Então, biologicamente, né, a gente vai ter a função desses determinados
anticorpos, dessas classes dos anticorpos. Vocês já viram, né, que a região que vai se ligar é essa aqui, então aqui vai ser variável, vai depender do encaixe dele, né, com o micro-organismo, e a gente vai ter função para cada classe de anticorpo, né. O IgG, que é uma das classes, né, a gente identifica por essa porção FC, ele vai ser os mais abundantes, né, o que a gente mais tem circulando no nosso corpo, né. Dentro dessa classe, a gente tem outras subclasses, mas o importante para vocês saberem é que existe o IgG, né? Não precisa aprofundar nessas subclasses, e que ele tem a função, né? O IgG, ele consegue neutralizar toxinas, né? Eles conseguem estimular a opsonização, tá? Então, eles vão fazer essa atividade, neutralização de toxinas, eles conseguem estimular esse processo de opsonização, né? Vão também estimular a ativação do sistema complemento, esse IgG ele também consegue, então no momento que tem a ligação do IgG, eu consigo ativar o sistema complemento a partir da via clássica, e também de maneira importante, né, são os únicos que conseguem atravessar a placenta, então a mãe ela pode gerar imunidade ao feto a partir da transferência, né, desses anticorpos através da placenta, né? Alguns anticorpos da classe IgG, eles conseguem atravessar a placenta, né, e ajudar na resposta, a povoar, né, uma resposta imunológica, né, ao feto. O IgM, que é outra classe, como eu falei, ó, ele é pentamérico, né? Ele vai ter, né, essa conexão, né, de 5 moléculas ali. Eles também conseguem neutralizar toxinas, como acontece com o IgG. São os primeiros anticorpos a serem produzidos. Então, no momento que a gente tem contato com o micro-organismo, que aquele linfócito B é ativado, o primeiro anticorpo que ele produz é o IgG. Aí depois ele começa a produzir, o primeiro anticorpo que ele produz é o IgM, né? E aí depois ele começa a produzir os outros anticorpos, né? No caso de doenças infecciosas, produz o IgM, né? E depois começa a produzir o IgG. Mas o primeiro, justamente por causa dessa estrutura pentamérica, é mais fácil ele grudar, né, em um monte de micro-organismo, ou então num monte, né, de epítopo diferente, né, pegando lá, por exemplo, 5 moléculas, né, 5 micro-organismos diferentes. Então, essa é a intenção da produção do IgG, que ele se gruda mais facilmente, ele tenta resolver mais rapidamente, né, aquela resposta. Além dessas funções, no linfócito B, ajudando lá no reconhecimento no linfócito B. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Então, nesse complexo aqui BCR, eu posso ter também aqui na membrana, ajudando no reconhecimento de patógenos, o anticorpo da classe IgM. Só que aí ele não vai estar na estrutura pentamérica. Ele vai estar aqui, ó, seria aqui um corte, né? Na membrana do linfócito B, ele estaria lá também grudadinho, sendo, né, um receptor de antígeno de superfície de linfócito B. Então, essas são as funções biológicas, né, do anticorpo da classe IgM. Perguntas? Eu tenho. Pronto, fala. No caso, as 5 classes dos IgGs é caracterizado pela propriedade antigênica, né? Fale de cada novo, porque falhou. Você pode repetir? Eu não consigo entender o que você falou. As 5 classes dos IgGs são caracterizadas pelas propriedades antigênicas. E aí, todos 5 têm subclasses. Quer dizer, todos 5, não sei, acho que só 3 têm subclasses. Essas subclasses são caracterizadas pelo quê? Eu não entendi essa parte. Bom, bora lá. Acho que você confundiu um pouquinho, né? Vamos lá para a coisa funcionar, tá? O que identifica a subclasse, tá? Né? Vai ser essa região, a porção FC, tá?
A porção de ligação que se encaixa no antígeno é a porção Fab, que é essa daqui de cima. Então, por exemplo, se é uma classe, a gente tem 5 classes de anticorpos, tá? É o que eu quero que vocês tenham em mente. A subclasse da classe, aí vai confundir a cabeça de vocês. Eu só quero que vocês tenham ideias das 5 subclasses. Quem são essas 5 subclasses, né? IgG, IgM, IgE, IgA e IgD, tá? Então, eu tenho essas 5. Como é que eu identifico? Quando eu estou falando de identificação estrutural, tá? Não estou falando de identificação de função. Identificação estrutural, tá? Estruturalmente, né? Todo mundo que é da classe IgG, tá? Ele vai ter essa estrutura aqui, essa região, essa porção, né? FC vai ser igual para todo mundo. Eu acho que essa imagem é mais interessante para a gente olhar. Então, vai ser igual para todo mundo que é IgG. Já para IgM, todo mundo que é IgM, ela vai ter essa região igual para quem é IgM. Então, em relação às classes, como é que eu identifico as classes, né? Estruturalmente, porção FC. Claro até aqui? Sim. Que aí eu... Certo. Então, entender essa parte, quando eu falo de subclasse, né? E de identificação de subclasse, eu estou falando dessa região aqui, que todo mundo que é IgG vai ser igual. Todo mundo que é IgM vai ser igual no grupo de IgM, igual no grupo de IgG, igual no grupo de IgA, igual no grupo de IgE, tá? Vai ser igual dentro dos grupos, ok? Ok. Tá? Mas aí quando eu falo de ligação com o antígeno, tá? Isso aqui vai ser extremamente variável, tá? Dentro dos IgGs, né, eu vou ter essa ligação com o antígeno aqui, tá? Vai ser somente aquela, né, região ali que está ligando, né, ao antígeno, tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, aqui poderiam ser 2 IgGs. Um exemplo. A região aqui, essa região que é do IgG, ela vai ser igual para os dois, porque os dois são da mesma subclasse, tá? Da mesma classe. Porém, essa região que é extremamente variável, ela vai ser diferente, mesmo que os dois sejam da mesma classe, porque eles estão se ligando a espaços, né, a fragmentos diferentes daquele antígeno. Ou então se ligando a antígenos diferentes, né? O anticorpo que eu produzo quando eu tenho infecção, né? Por doença de Chagas, né? Pelo Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, tá? É um anticorpo que é diferente, né, da infecção que é produzido quando eu tenho infecção pelo vírus da gripe, tá? São diferentes, né? Mas diferentes em que sentidos? Nessa região aqui, né, da porção, né, Fábio, a porção de ligação. Mas se eu produzo IgG, né, tanto para o vírus da gripe quanto para o Trypanosoma cruzi, essa parte aqui vai ser igual porque os dois são da mesma classe, os dois são IgGs. Mas essa região ela vai variar porque os antígenos são diferentes, certo? Mas quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, se aqui nessa imagem fosse uma classe, aqui fosse IgM e aqui fosse IgG, tanto essa região aqui seria diferente entre esses dois anticorpos, tá? Quanto essa região de ligação, porque os dois são de classes diferentes, ok? Ok. E aí, quando eu falo de função, né, que já é descrito, né, a participação na resposta imunológica desses anticorpos, né, a gente tem a participação na função dele, né? Eu falei da estrutura, né, mas a participação da função biológica, né, o que é que ele faz quando ele é produzido? Aí é o que eu estou falando agora, tá? O IgG, ele vai ter a participação, né,
de neutralizar toxinas, né, de ajudar na fagocitose através da opsonização, né, de auxiliar no momento, né, de ativação do sistema complemento e também ajudar na imunização do feto, porque eles conseguem atravessar a placenta e auxiliar na imunização, tá? Isso aqui é função biológica, né? O que eu falei antes foi função estrutural. Ok, Beatriz? Ficou mais claro agora? Sim, foi, tinha confundido mesmo. Não, aí ótimo. Eu prefiro que vocês perguntem, tá? Não fiquem com dúvida, por favor, né? Porque assim, eu não sei, eu acho que a coisa tá ficando clara e não tá. E aí, se vocês quiserem justamente, né, perguntar, professora, é isso que eu entendi? Faça a mesma coisa que ela fez. Foi isso aqui que eu entendi? É isso aqui que eu tô entendendo? Se for corretinho, a gente diz correto. Mas se não for, eu direciono, né? Até vocês conseguirem entender. Meu papel aqui é esse, né? Nesse sistema aqui. O IgM, como eu falei, função biológica dele, no momento que ele vai ser produzido, ele consegue, né, neutralizar a toxina. Também vai ser logo o primeiro a ser produzido, justamente para ter essa atividade dele, né, por ele ter essa estrutura aqui e facilitar a ligação, né, em vários, né, espaços. Eles também estimulam a ativação do sistema complemento e pode estar lá na membrana do linfócito B, ajudando no reconhecimento de micro-organismos, tá? Outra classe de anticorpo, né, que a gente tem, né, é a IgA, e essa IgA também tem atividade de neutralização de toxinas e também, né, neutralização de micro-organismos, mais especificamente na região de mucosa, tá? Onde são essas regiões de mucosa? Lá no seu intestino, né? Na região intestinal, que é uma região de mucosa, a gente tem um monte de IgA, né? Na lactação, a mãe, quando vai, né, dar mama para o bebê, ela dá um monte de IgA, porque é uma região de mucosa, né, para o bebê. Né? Na nossa região pulmonar, a gente tem um monte de IgA, porque eles conseguem neutralizar o micro-organismo, neutralizar essas toxinas, e são facilmente produzidos nessas regiões, né, que tem secreções, que são as regiões de mucosa. Então, lá no seu intestino, a gente tem, né, maior quantidade de IgA. O IgD, que é uma outra subclasse, tá? Eles não têm muita função biológica estabelecida. A única função que a gente tem descrita desse IgD vai ser semelhante lá àquela do IgM, que é receptor de linfócito B. Ele vai estar lá na membrana do linfócito B também ajudando, né, no reconhecimento de antígenos, mas a gente não tem função descrita de possibilidade de neutralizar toxinas, de gerar opsonização, de neutralizar micro-organismos, né? A única função descrita dele vai ser ajudar no reconhecimento de antígenos no momento que ele está lá presente, né, na membrana do linfócito B. E o IgE, nossa última subclasse, né, é um anticorpo que está extremamente associado às reações alérgicas, né, à ativação da resposta alérgica, né. Além disso, ele também ajuda, né, no papel, né, de destruição de micro-organismos do tipo euminto, né? Os eumintos são aqueles vermes, né, lombriga, né, o Ascaris lumbricoides, né, enteróbios vermiculares, né, micro-organismos que, né, que geram infecção na região intestinal, por exemplo, né, que a gente chama de eumintos, tá? Porque no momento que ele se liga lá, esses eumintos, eles vão estimular, como a gente já aprendeu, né, que tem células importantes para a destruição desses eumintos, que são os eosinófilos. Então, eles, no momento que estão ligados ao euminto, eles estimulam que esses eosinófilos façam a destruição, né, desse determinado euminto, ok? Eles conseguem, né, gerar alergia, né, gerar os sintomas da alergia, porque eles têm uma conexão com células, né, que geram a resposta alérgica, como o mastócito e os basófilos, né? Quando a gente produz IgE para aquele determinado alérgeno, por exemplo, se você tem alergia a chocolate,
Você começa a produzir um monte de IgE para o chocolate, esse IgE foi produzido e aí se liga à membrana, né, dos mastócitos, dos basófilos, e aí no momento que você tem contato, né, com o chocolate, você começa a ter todos aqueles sintomas de alergia, né, inchaço, né, dor abdominal, edema facial, urticária, presente, né, justamente por causa dessa conexão desse anticorpo com as células que fazem todos os sintomas, né, estimulam e produzem mediadores que geram os sintomas de doenças alérgicas. Alguma pergunta sobre isso? Então, resumindo, a gente vai ter, né, uma resposta, né, onde vai ter produção inicial maior de IgM, né, que é o primeiro anticorpo a ser produzido, né? Depois a gente começa a produzir IgG, isso numa resposta, né, infecciosa. Mas se fosse, por exemplo, né, no alérgeno, a gente começa a produzir IgM e depois começa a produzir um anticorpo que está associado à resposta alérgica, né, que é o IgE. Numa resposta secundária, isso eu falando de doenças infecciosas, a gente produz rapidamente o IgG, mas continua produzindo o IgM, né, para ajudar na neutralização, no controle da infecção, né, e nessa resposta associada. Certinho, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, né? Ou alguma coisa que vocês tenham lido, que queiram compartilhar, né, sobre resposta imunológica? Pronto. Oi, pergunte. Não, eu queria só compartilhar algo. Eu